Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada nas estruturas de dados na linguagem Rust. Então, se você tem curiosidade e quer aprender um pouquinho sobre como manipular as principais estruturas de dados na linguagem Rust, fica aqui nesse vídeo. Então pessoal, vamos começar aqui atualizando o nosso README para colocar aqui dentro do domínio de variáveis, né, eu vou chamar de Data Structures. Ok? Por quê? Né? Porque nós vamos analisar as principais estruturas de dados e como é que nós podemos manipular elas dentro da linguagem Rust, ok? Então, aqui na documentação da linguagem, nós podemos ver que ele tem um agrupamento padrão, né, de biblioteca chamado de collections. Então, essa biblioteca provê uma implementação eficiente para a maioria das estruturas de dados oferecidas pelas linguagens de programação. Quais estruturas seriam essas? Nós temos as estruturas sequenciais, como é o caso dos vector, o vecdeck e o linked list, que são estruturas de dados sequenciais. Nós temos também os maps, que são os hash maps, os B-tree maps, que se eu não me engano são binary trees, e nós temos os sets e o miscellaneous, que é o binary heap. Aqui na documentação a gente pode ver algumas recomendações. Neste vídeo de hoje nós vamos focar apenas no VEC. Então, a ideia do VEC, vamos traduzir aqui o texto. Quais são as recomendações? Primeiramente, se você deseja coletar itens para serem processados ou enviados para outro lugar posteriormente e não se importa com nenhuma propriedade dos valores reais que estão sendo armazenados. Caso você deseje uma sequência de elementos em uma ordem específica e só anexará o próximo ao final. Você quer uma pilha, você quer uma matriz redimensionável e você quer uma matriz alocada em heap. Então essas recomendações é para uso do VEC, tá? Então qual é a ideia do VEC? Vamos lá criar o projeto para a gente dar uma olhada. Vamos criar aqui o projeto e vamos chamar de Data, ou melhor, Vector Data Structure. Uma vez criado, vamos entrar e vamos abrir o projeto. Bem, qual é a ideia do VEC? Nós temos o VEC, ele é um tipo de array expansível contíguo, que é escrito como VEC e o tipo, abreviação de vetor. Então, dessa forma, você tem que imaginar como sendo esse agrupamento de tipos, Quando você passa o tipo, você quer agrupar, e ele pode ser contíguo, ou seja, aqueles objetos estão juntos, porém eles podem crescer. Então, aquela lista, array de objetos, ele pode crescer sequencialmente, uma vez que você pode inserir elementos nele. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nestes exemplos. Vamos levar e vamos analisar. Primeiramente, formatar aqui. Então qual é a ideia desse código? Primeiramente aqui eu tenho a declaração, que é let vec igual a vec new. Nesse caso, ele não está especificando o tipo de objeto, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele está fazendo um vec de inteiro, uma vez que esse tipo ele é especificado justamente no momento de se fazer o push. Então, qual é a ideia? Eu tenho uma lista de objetos e, uma vez criado, eu vou inserindo objetos um após o outro através do push. Então vamos analisar inicialmente
esse funcionamento, eu vou comentar aqui e vamos observar somente a parte do push. Vamos colocar aqui para printar. E vamos ver o resultado. Então aqui, ó, nós temos que o size desse vector é 2, né? Uma vez que o mesmo está fazendo, ele fez o push de 2 elementos dentro da sua lista. Se eu colocar aqui um outro push, eu terei, vou comentar aqui esse teste e eu vou executar novamente, e o vector tem agora o tamanho 3. Então nesse caso a ideia é que você vai inserindo novos objetos um após o outro, de maneira que eles vão estar juntos e eles podem crescer. Outra coisa importante é que eu posso fazer outra operação chamada de pop. Então o pop, ele vai pegar o vector e ele vai remover o último elemento do vector. Então, ó, executando aqui, ele vai fazer o push de 3 elementos, mas ele retirou um elemento. Então ele ficou tamanho de 2. Vamos printar, né, o conteúdo com essa função aqui, utilizando um for, que é uma coisa importante também a se observar, que para se fazer referência, não é? Para se pegar uma referência do vector, eu posso fazer essa chamada com ponteiro. Então eu consigo acessar os elementos dentro do vector. Então aqui, ó, eu tenho, como eu falei, tenho dois elementos, 1 e 2. Porém, como ele foi feito o pop do último elemento, do elemento 3, ele consequentemente saiu da lista. Eu vou executar agora sem fazer o pop. Agora o tamanho é 3, ok? Então, pessoal, qual é a ideia, né, do vector? É que a gente tenha essa estrutura de dados preparada para receber elementos, na qual você pode colocar elementos e remover. Aqui nós temos a inicialização, né, no qual eu posso fazer a inicialização através dessa macro, onde eu, ao criar o meu vector, eu automaticamente já populo, né, ele já é populado com essa estrutura. Okay? Vamos testar aqui rapidinho. Nesse caso eu vou tirar aqui esse new e eu não vou fazer mais os pushes. Feito isso, eu vou colocar mais um elemento para diferenciar. Beleza, 4 elementos e consequentemente a impressão dos mesmos em lista. Voltando para cá, outro ponto importante é que eu posso manipular um elemento por posição, porque, como eu falei, é um array. Então aquele array ele é passível de ter indexação. Então dessa forma eu posso pegar um elemento, pegar aquele valor naquela posição, semelhante ao que está acontecendo aqui, tá? Porém eu tenho que ter cuidado, porque uma vez que eu tente pegar um elemento que ele não existe na posição, ele vai retornar um erro, vai dar problema no código, ok? Mas vamos testar aqui, por exemplo, se eu quiser fazer aqui a leitura, posso fazer isso aqui, ó, position 0, e aqui eu coloco vector 0. Como o meu vector ele já foi inicializado, então eu não tenho risco de ter um problema de pegar um elemento não presente. Dessa forma é garantido que ele vai funcionar, ok? Aqui eu tive um erro, tá faltando, sobrando um delimitador. Vamos executar novamente. Ok, então aqui, ó, posição 0, eu tenho o elemento 1, que é justamente esse elemento aqui. Outro ponto importante, pessoal, é utilizar um tipo específico, né? Nós testamos aqui nesse código apenas um tipo int, e aqui nós vamos criar um vector de outros tipos de dados, não só de int, né? Então vamos criar aqui
vec string, e aí a gente vai apontar o tipo. Nesse caso, eu vou precisar colocar vec maiúsculo, e aqui eu coloco o tipo, né? Eu vou ver se ele aceita dessa forma, e aqui eu coloco o new. Vamos ver aqui se ele aceita. Ok, compilou. E aí nós vamos fazer consequentemente o push, né? Vamos tentar vecstring.push. Lembrando aqui da situação que quando eu manipulo strings, eu tenho que prestar atenção em como passar essa string específica, né, para inicializar. Então, nesse caso eu vou usar string from e vou colocar aqui v1. Vamos testar. Ok, ele aceitou. E vamos também printar, né, o conteúdo desse vector. Nesse caso, esse vec underline string. E aqui nós colocamos o valor de y e vamos ver. Então, ó, aqui eu posso fazer o print, né? Nesse caso aqui funcionou legal. Eu posso também colocar mais outros elementos, como por exemplo, vamos copiar aqui. Vou colocar uma V2 e ele imprimiu V1 e V2, são as strings que eu estou alocando dentro do vector, e dessa forma eu consigo recuperar sem problemas com um tipo diferente, não mais com inteiro, agora com string. Eu poderia também fazer algo semelhante com uma struct própria, né, um tipo próprio, e tem que ser string. Então, ó, aqui a ideia é que eu posso passar agora, criar um vector dessa estrutura específica, que nesse caso seria um vector de message, ok? Então, assim, dessa forma eu consigo mudar a estrutura de dados que eu estou manipulando, justamente o tipo que eu quero organizar em forma de vector. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto bem interessante, muito importante você trabalhar com esse tipo de estrutura de dados. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.